Pare. Não role a tela. Você sente isso? Um cansaço que não tem nome, uma vontade de sentar no meio do caminho, não porque a jornada foi longa, mas porque o final dela parece não chegar nunca. E se eu te dissesse que esse sentimento não é seu? Que ele foi plantado em você esta semana por um motivo muito específico? O céu me autoriza a te dizer: o que vai acontecer na sua vida nos próximos 7 dias não é uma continuação do que você viveu até aqui. É o ponto final, a conclusão, o grito que derruba a muralha, esse cansaço que pesa nos seus ombros, que se instala na sua nuca, que faz os seus olhos arderem antes mesmo de o dia acabar. Não é um cansaço físico comum, é um peso espiritual. É a pressão que o inimigo coloca sobre os ombros dos escolhidos que estão a 1 metro da linha de chegada. É uma fadiga que não sai com sono, porque não é o seu corpo que está cansado. É a sua fé que está sendo testada na última volta. E por causa disso, a sua mente se tornou um campo de batalha. A vontade de parar, de largar tudo, de dizer, não aguento mais, ela nunca foi tão forte. Parece lógico desistir quando o caminho à frente está enevoado. Parece prudente recuar quando a muralha ainda está de pé, depois de tanto marchar. Mas essa lógica não é sua. Essa prudência é uma armadilha espiritual, um sussurro plantado para te convencer a abandonar o seu posto 1 minuto antes de a trombeta soar. É por isso que dentro da sua casa, talvez as coisas tenham se tornado silenciosas demais. Não é um silêncio de paz, mas um silêncio de distância. Você está aí, mas não está. A sua energia foi tão drenada por essa batalha invisível que já não sobra força para se conectar, para conversar, para estar presente. O inimigo te isola dentro da sua própria casa, te fazendo sentir como um estranho entre os seus, para que você acredite que está completamente só nesta reta final. Mas ainda neste vídeo, você vai entender por que a maior pressão espiritual da sua vida está acontecendo agora, e como isso é um mapa que aponta para o local exato da sua bênção. Você vai receber o nome da tática inimiga que opera exclusivamente na véspera da vitória. Você vai aprender a identificar os 4 sinais que Deus está te enviando esta semana para confirmar que o passo final chegou. Você vai ser equipado com uma palavra hebraica específica, Nisachon, que funciona como um selo de autoridade para completar essa travessia. E você vai descobrir por que Deus exigiu o silêncio de Josué antes da queda de Jericó e como aplicar isso para garantir sua vitória nos próximos dias. Você já sentiu que esse cansaço que pesa nos seus ombros não chega apenas como estresse do dia a dia, mas como um ataque espiritual direto contra a sua perseverança? Você já percebeu que a vontade de desistir se torna quase insuportável, justamente quando você sente lá no fundo que a virada está mais próxima do que nunca? Enquanto muitos tratam isso como esgotamento ou azar, poucos percebem que essa pressão sobrenatural na reta final não começa fora. Começa quando Deus marca uma data para a sua vitória e o inimigo entra em desespero. Mas, e se o motivo de toda essa fadiga acumulada estiver justamente naquilo que você ainda não aprendeu a fazer para proteger o seu último passo? Agora pense comigo. E se tudo o que você enfrentou até aqui for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que a maior batalha espiritual acontece sempre a 1 metro da linha de chegada? Foi sondando as Escrituras sobre esses últimos metros da jornada, perguntando ao Pai como blindar os seus escolhidos da fadiga da véspera, que fui conduzido a um material de poder incomparável, o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Esse livro não é apenas uma leitura, é um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja quebrar o ciclo de quase vitórias, fortalecer a sua fé na reta final e aprender orações específicas para blindar a mente, a casa, os caminhos e o propósito contra a poeira do desânimo que tenta te cegar para a promessa. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital.
Ele revela orações e direcionamentos que podem mudar a forma como você enfrenta a dúvida que surge do nada, o cansaço extremo sem motivo aparente e a vontade súbita de abandonar tudo bem na hora da virada. Não espere a exaustão te vencer no último dia para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma sombra da véspera é maior do que a cobertura de glória que Deus pode levantar sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé, e hoje mesmo Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a poeira do desânimo se levantou com tanta força contra a sua vida justamente agora. O que separa um escolhido que atravessa o ciclo e um que morre na praia não é a força, não é a fé, e nem mesmo a unção. É a cobertura. É a blindagem espiritual que ele carrega na última volta, no último quilômetro, no passo final. Sem a cobertura certa, a sua força se esvai, a sua fé é atacada e a sua unção se torna um alvo. A cobertura é o que garante que você chegue inteiro para tomar posse. Se esta palavra inicial já encontrou um lugar dentro de você, se ela deu nome a algo que pesava no seu espírito, sem que você soubesse o que era, então use o seu polegar. Leve ele até o botão de curtir. Faça isso não como um algoritmo, mas como um ato profético, para que essa mesma mensagem que te encontrou possa ser impulsionada pelo Espírito e encontrar outro escolhido que está agora mesmo sentado à beira do caminho, pensando em desistir. E sobre exatamente isso, sobre essas imagens de mãos quase tocando um troféu que uma névoa esconde, sobre esse corredor escuro que termina numa porta com uma fresta de luz, sobre esse som de relógio no completo silêncio. Há um selo de poucos minutos que cabe exatamente dentro das próximas 72 horas. Um selo de entendimento que te impede de parar de marchar um dia antes de a muralha cair. Guarda isso no fundo da sua cabeça. E além do nosso livro digital de orações escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos um centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, saiba que esse escudo contra a fadiga da véspera já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo de autoridade não funciona com a mesma força sobre a sua autoridade para dar o último passo. É a compreensão que ativa a ferramenta. O cansaço que você sente não é um sintoma de que você está fazendo algo errado. Ele é a prova de que você está exatamente no lugar certo, na hora certa, prestes a dar o passo mais importante da sua vida. O inimigo não gastaria tanta energia para parar alguém que já está derrotado. Essa pressão toda é a confirmação de que a sua vitória já foi decretada. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Agora, eu preciso que você respire fundo. Solte o ar devagar. Onde quer que você esteja, eu peço que por um instante você silencie o mundo ao redor. Desligue a televisão, pause a música. Eu preciso de um espaço limpo na sua mente para que a voz de Deus possa ecoar sem interferência. Porque Ele tem te enviado sinais, sussurros no meio do ruído, e o inimigo tem trabalhado dobrado para que você não os perceba. O céu não te deixaria marchar no escuro. A promessa de Deus sempre vem com um mapa, e os sinais são os pontos de referência que te mostram que você não está perdido, mas sim sendo guiado precisamente. Nos próximos instantes, eu vou te entregar os 4 sinais que Deus liberou sobre a sua vida, esta semana, para confirmar que este é, de fato, o passo final. Preste atenção,
porque o inimigo tentou disfarçá-los de coincidências. O primeiro sinal chegou no seu sono. Talvez na noite de terça para quarta-feira, por volta das 3 da manhã, você teve um sonho com um corredor. Um corredor que você já sonhou antes, sempre longo, escuro e que terminava numa parede de tijolos intransponível. Mas desta vez algo foi diferente. No sonho desta semana, ao se aproximar da parede, ela não era sólida. Ela se desfez em areia e do outro lado você não viu nada específico, apenas uma luz branca, forte e quente. Você acordou com o coração acelerado, sem entender, mas sentindo que uma barreira interna havia caído. O segundo sinal foi um objeto físico, um toque do céu no seu mundo material. Pense nos últimos 2 dias. Talvez ontem à tarde você estava na cozinha procurando algo numa gaveta e lá no fundo, debaixo de talheres ou panos de prato, você encontrou uma chave antiga, talvez enferrujada, que não abre nenhuma porta da sua casa e que você não faz ideia de como foi parar ali. O objeto era tão aleatório, tão fora de contexto, que te causou um arrepio, uma sensação imediata de "isso é estranho". É Deus te mostrando, de forma quase lúdica, que a chave da próxima estação já está na sua mão. E sobre essa chave encontrada em um lugar ilógico da sua casa, nesse momento que você reconheceu agora, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal veio pela boca de um estranho. Pode ter sido hoje de manhã, na fila do café, ou ontem no supermercado. Alguém que não sabe nada da sua jornada, um atendente, um vizinho, olhou para você e numa conversa casual soltou a frase "está quase no fim" ou "falta só um passo". Para a pessoa era uma frase qualquer, sobre o tempo, sobre o trabalho dela. Mas para o seu espírito, a frase pesou com a autoridade de uma declaração profética, confirmando o que só você e Deus sabiam. E o quarto e último sinal, o mais poderoso de todos, o silêncio. No meio desta semana, houve um período, talvez por 1 ou 2 horas, em que a sua mente, usualmente um turbilhão de ansiedade e planejamento, simplesmente se aquietou. Não foi um silêncio vazio de depressão, mas um silêncio pesado de expectativa. Um silêncio grávido. É o silêncio estratégico que Deus ordenou a Josué e seu exército nos 6 dias de marcha ao redor de Jericó. É o calar das vozes da dúvida, para que apenas o som da trombeta de Deus possa ser ouvido. Se pelo menos um desses sinais te tocou, se a descrição de um desses momentos te fez parar e pensar, "isso aconteceu comigo", entenda, não é sua imaginação. É o GPS do Espírito Santo recalibrando a sua esperança. É a confirmação do céu de que a sua marcha em círculos não foi em vão. Cada passo, cada volta silenciosa, estava te posicionando para o grito que derruba a muralha. O inimigo queria que você interpretasse o cansaço como um sinal de derrota. Mas Deus está te mostrando que este cansaço e estes sinais são, na verdade, a prova irrefutável de que a sua maior vitória está iminente. Você está exatamente onde deveria estar. E o que você está enfrentando agora tem um nome, uma tática específica que opera no último metro. E eu vou te revelar o que é. Se você reconheceu pelo menos 2 desses sinais na sua vida nesta semana, eu não quero que você diga amém ainda. Eu quero que você venha aqui nos comentários agora mesmo e digite o número 777. O número 7 na Bíblia representa a perfeição, a conclusão, o descanso de Deus. O triplo 7 é o seu selo profético de que você está na 7ª volta do ciclo final de Deus para a sua vida. Vá agora e declare a sua posição no Espírito, digitando 777. E antes de eu te entregar o instrumento de blindagem que vai cobrir a sua mente e o seu coração dessa poeira do desânimo que tenta te cegar, eu preciso te dar o nome da autoridade que você carrega para este momento. Existe uma palavra em hebraico para a vitória, que não apenas vence uma batalha, mas encerra a guerra. Uma vitória retumbante, final, proeminente. A palavra é Nisachon.
Mas antes que eu te explique como o selo do Nisachon se ativa sobre a sua vida, você precisa entender a anatomia do campo de batalha que você está pisando agora mesmo. Você entende agora, escolhido, que a diferença entre ser escolhido e ser coberto é a diferença entre marchar e possuir. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto pelo céu, mas a cobertura para que você complete o passo é uma decisão que só você pode tomar. A sombra da véspera se alimenta da sua energia descoberta. É por isso que o cansaço chegou com tanta força. É um diagnóstico espiritual, uma febre que denuncia a infecção da dúvida que foi plantada na sua alma para te fazer parar. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu já vi com os meus próprios olhos escolhidos ungidos, talentosos, com promessas tremendas sobre a vida deles, sentarem no meio-fio da história a metros da porta que Deus estava abrindo. Eu vi a exaustão tomar conta deles, e eles interpretaram isso como um sinal de que o caminho estava errado, quando, na verdade, era a confirmação de que o caminho estava prestes a se completar. Eles não caíram por falta de fé, mas por falta de blindagem. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Porque esse cansaço não é cansaço, é um ataque à sua perseverança. Essa vontade de desistir não é sua, é uma sugestão plantada para roubar o seu fôlego final. E esse silêncio na sua casa não é paz. É a tática do inimigo para te isolar antes da sua maior vitória. Antes de eu nomear o escudo que foi forjado exatamente para essa pressão final, para essa fadiga da véspera, eu preciso que você faça um movimento de fé. Leva o seu polegar agora mesmo, até o primeiro comentário fixado deste vídeo. Apenas posicione ele lá, como um ato profético de quem está pronto para receber a ferramenta de blindagem. Foi quando um escolhido me escreveu, descrevendo com detalhes essa mesma exaustão na alma, essa sensação de estar correndo uma maratona, e no último quilômetro sentir o corpo inteiro travar, que eu me coloquei diante de Deus e perguntei: Pai, qual é a cobertura para os que chegam até o fim, mas não têm forças para dar o último passo? Foi nessa busca que o céu colocou diante de mim este livro digital, O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Este material não é teoria, é um arsenal, e restam poucas cópias desse livro digital. Se você sente que a sua força está no limite, eu te convido a clicar agora, baixar o seu exemplar e escrever aqui embaixo Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado, e ele está disponível no primeiro comentário fixado. Dentro deste livro, você encontrará o eco do que Josué viveu, porque em Josué 6,16 está escrito: Na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué ordenou ao povo: Gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Note, eles não gritaram para Deus entregar. Eles gritaram porque ele já tinha entregue. O grito não era um pedido, era a manifestação de uma posse que já havia sido decretada no céu. O seu passo final escolhido não é para conquistar a vitória, é para manifestar a vitória que já te pertence. E eu sei que você vai hesitar, você vai pensar: será que isso é para mim? Mais uma coisa para eu ler, para eu fazer? E eu te entendo, mas o valor deste livro digital é menos do que uma única assinatura de streaming que você paga para se distrair da sua dor. É menos que o lanche que você pede por aplicativo para sentir um conforto momentâneo. É um investimento único que vai te cobrir com entendimento e orações específicas pelos próximos 12 meses. A decisão é sua, mas o risco é todo meu. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Você pode baixar o livro, ler, absorver as orações. E se em 7 dias você não sentir uma mudança na sua autoridade espiritual, uma nova força para dar esse passo final, basta um único e-mail e você recebe todo o seu investimento de volta. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco está comigo, não com você. Ana, uma enfermeira de 38 anos de Salvador, na Bahia, me escreveu dizendo que vivia num ciclo de quase. Quase passou no concurso, quase fechou o contrato, quase restaurou o casamento. Ela baixou o livro e, na segunda semana,
entendeu que não era falta de capacidade, era falta de cobertura. Ela aplicou as orações de blindagem e, no mês seguinte, fechou o maior contrato da sua vida profissional, um que estava travado há 2 anos. Ricardo, um músico de 45 anos de Florianópolis, sentia uma fadiga criativa que o estava matando por dentro. Toda vez que uma grande oportunidade aparecia, uma onda de desânimo o paralisava. Ele descobriu, através do livro, que a inveja espiritual estava mirando diretamente na sua fonte de sustento. Hoje, ele não apenas voltou a compor, como também está ensinando outros a protegerem seus dons. Fernanda, uma estudante de 29 anos de Belém, no Pará, sofria com ataques de pânico que sempre aconteciam na véspera de provas importantes. Ela sentia que era sabotada por si mesma. Ao ler o livro, ela identificou a sombra da véspera e começou a usar as orações de selo mental. Na última prova final, pela primeira vez em anos, ela entrou na sala com uma paz que não era dela e tirou a maior nota da sua vida. Ela entendeu que não era a sua mente, era um ataque. Com as mesmas mãos que quase tocaram o troféu da vitória, mas uma névoa densa escondeu, agora eles marcham. Com o mesmo coração que sentiu a porta se fechar no último segundo, agora eles marcham. Com a mesma fé que foi testada até o limite, agora eles marcham. Com o mesmo espírito que ouviu a mentira da desistência, agora eles marcham. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, cada mensagem que eu entrego aqui é gratuita e ela chega em casas como a sua, porque algumas poucas pessoas decidem devolver um pouco do que recebem aqui. A nossa segunda forma de retribuir, para além do livro digital, é a doação voluntária, que continua aberta no primeiro comentário fixado. Se essa palavra já mudou algo dentro de você hoje, considere deixar lá o que o seu coração mandar. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe algo que essa cobertura espiritual pode revelar que, ao mesmo tempo, vai te fortalecer e te assustar. Porque ao blindar a sua jornada, você começará a ver com clareza quem ao seu redor estava, conscientemente ou não, soprando a poeira do desânimo no seu caminho. E o nome de um deles vai te chocar. Agora, a hora chegou. A hora de dar nome à autoridade que o céu te entregou para atravessar este umbral. O inimigo te fez focar no cansaço, na muralha, na distância. Mas Deus está, neste exato momento, te chamando para focar no selo que Ele colocou sobre a sua testa. Um selo que não pode ser quebrado, copiado ou roubado pela sombra da véspera. Existe uma palavra em hebraico que muitos traduzem de forma simples como vitória. A palavra é Nisachon. Mas Nisachon não é a vitória de uma pequena batalha que te dá fôlego para lutar no dia seguinte. Nisachon é a vitória que encerra a guerra. É um triunfo retumbante, esmagador, que não deixa dúvidas sobre quem é o vencedor. É a vitória que estabelece um novo governo, um novo reinado. E o que o céu me autoriza a te dizer é isto: você não está marchando para alcançar o Nisachon. Você está no passo final para manifestar o Nisachon que já te foi entregue em espírito. Essa fadiga, essa pressão, não é você perdendo a guerra. É a dimensão física finalmente alcançando a realidade espiritual de uma vitória que já foi decretada e assinada pelo Rei. O seu grito não cria a vitória, ele a anuncia. Você é o meu portador do Nisachon. Você foi selado para este momento antes mesmo que o tempo existisse. Você está sendo revelado como o herdeiro da terra que eu jurei te dar. Não tema o último passo, pois sou eu que firmo os teus pés no chão, que já é teu. Pense em Josué, não o general vitorioso com a espada na mão, mas o líder obediente nos 6 dias de silêncio absoluto. Imagine a cena, milhares de guerreiros marchando em círculo ao redor de uma muralha impenetrável, sem gritos de guerra, sem estratégias humanas, sem arietes. Apenas o som de sandálias na poeira e o ritmo constante de uma obediência que para o mundo parecia loucura. Consegue sentir a pressão que Josué carregava. Os capitães o questionando com o olhar. O povo murmurando: até quando isso?
Estamos apenas cansando nossos homens. O inimigo ri de nós do alto da muralha. A tentação de fazer algo, de tentar uma tática, de quebrar o silêncio com uma ordem humana, era imensa. Esse é o seu retrato escolhido. Marchando em silêncio, fazendo o que Deus mandou, mesmo quando a sua lógica grita que não está funcionando. Mas o que nem o povo e nem o inimigo entendiam era que a marcha silenciosa não era passividade. Era um ato de guerra espiritual. Cada passo silencioso estava carregando a atmosfera com o peso da autoridade de Deus. O silêncio estava esticando a corda da fé até o ponto de máxima tensão, acumulando a energia espiritual que seria liberada em um único som, um único grito que não viria da força humana, mas da obediência acumulada. O seu silêncio hoje é o que está carregando o poder do seu grito de amanhã. Eu acompanhei um empresário de Goiânia que estava vivendo exatamente isso. Sua empresa, construída com tanto suor, estava a dias da falência. Ele tinha esgotado todas as opções, renegociado com todos os fornecedores, e a porta final parecia ser a de um juiz para decretar o fim. A fadiga da véspera era tão esmagadora que ele já não dormia, sentindo o gosto amargo do fracasso. Na segunda-feira daquela que ele acreditava ser a última semana, ele decidiu que na sexta iria fechar as portas. Na quarta, um cliente antigo e pequeno ligou, fazendo um pedido mínimo, quase insignificante. Em vez de desprezar, ele sentiu no espírito que aquele era o sinal da chave. Ele se agarrou àquilo, reuniu a equipe e disse: "Vamos entregar este último pedido com a excelência de 1 milhão." Na sexta-feira de manhã, o telefone tocou. Era um investidor internacional que havia recusado sua proposta 6 meses antes, dizendo que o cenário havia mudado e queria fechar o negócio. O Inisachon dele não veio no telefonema, veio na decisão de honrar o pequeno sinal no meio do silêncio ensurdecedor da derrota iminente. Esse selo do Nisachon não se manifesta da mesma forma em todos. Ele te posiciona, nesta hora final, em uma de 3 identidades espirituais. 3 funções críticas no reino, ativadas por essa travessia que você está completando. Ouça com o seu espírito e reconheça a sua posição no exército de Deus, porque o seu arquétipo define tanto a sua arma quanto o alvo que o inimigo colocou nas suas costas. O primeiro arquétipo é o portador da chave final. Você é aquele a quem Deus confia soluções antes mesmo que os problemas se manifestem por completo. A sua vida inteira foi uma coleção de chaves, informações, acessos, relacionamentos, ideias que pareciam não servir para nada no momento em que você as recebeu. A sensação é a de carregar no bolso uma chave pesada, antiga e ornamentada, que não abre nenhuma porta da sua vida atual. A sombra da véspera ataca você sussurrando que você tem a chave errada, que o seu propósito falhou, que a porta para a qual essa chave serve já foi fechada para sempre. O inimigo quer que você jogue a chave fora um dia antes de encontrar a fechadura. O segundo arquétipo é o marchador silencioso. Você é a personificação da obediência de Josué. Sua jornada espiritual não é marcada por grandes eventos públicos, mas por uma perseverança constante e silenciosa. Você continua fazendo o que Deus mandou, mesmo sem ver resultados, mesmo quando todos ao seu redor já desistiram. A sua imagem sensorial é sentir a poeira nos pés, o ritmo constante dos seus passos e ouvir apenas a sua própria respiração, enquanto o mundo grita que você está perdendo tempo. O ataque da sombra da véspera contra você é encher o seu silêncio com a mentira de que Deus se calou, de que a sua marcha é inútil e de que a sua obediência virou motivo de zombaria no mundo espiritual. O terceiro arquétipo é o destravador de portais. O seu avanço pessoal nunca é apenas sobre você. A sua vitória cria um caminho para dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que vêm logo atrás. Você é o pioneiro, aquele que enfrenta a muralha mais espessa. A sua imagem é a de colocar as 2 mãos sobre um portão de pedra colossal e frio, sentindo a estrutura inteira vibrar 1 segundo antes de começar a se mover. Você sente o peso da responsabilidade, o peso das gerações futuras nos seus ombros. O ataque do inimigo contra você é o isolamento.
Ele tenta te convencer de que a sua luta é solitária e egoísta, que ninguém se importa com a sua vitória, para que você nunca entenda que a sua obediência é a chave que liberta uma multidão que você nem conhece. Agora eu preciso que você se posicione. Qual desses três você é? O portador da chave que sentiu o peso do metal na mão? O marchador silencioso que reconheceu o som dos próprios pés na poeira? Ou o destravador de portais que sentiu a vibração da pedra? Não responda com a mente, responda com o arrepio que subiu pela sua espinha. Venha aqui nos comentários agora mesmo e escreva o nome do arquétipo que o Espírito Santo queimou no seu coração. Portador da chave, marchador silencioso ou destravador de portais. Este não é um comentário para o algoritmo, é a sua assinatura de posse da sua identidade no reino. E o portador da chave que você acabou de declarar que é, o marchador silencioso que você assumiu, o destravador de portais que você se tornou. Sem a cobertura espiritual completa, se transforma no alvo mais visível, mais desejado pela sombra da véspera. Declarar a sua identidade é como acender um farol no meio da escuridão, e isso atrai tanto os navios perdidos quanto os piratas. O seu arquétipo é a sua maior força, mas sem a blindagem correta, ele se torna a sua maior vulnerabilidade. É por isso que, dentro das próximas 72 horas, a proteção que você levanta sobre essa identidade recém-declarada é mais crítica do que a própria identidade. O livro que eu te apresentei, O Segredo das Orações, foi escrito para blindar exatamente esses três arquétipos na fase final. Ele contém as orações de selo para a sua chave, a cobertura para a sua marcha e o reforço para o seu portal. A decisão de se cobrir precisa ser tomada agora, antes que o inimigo use a sua nova patente contra você. O livro digital te espera no primeiro comentário fixado. Mas existe uma tática específica, uma armadilha que o inimigo desenhou sob medida para cada uma dessas três identidades. A blindagem te prepara para a batalha, mas para vencer, você precisa conhecer o mapa de ataque do inimigo. E essa é a próxima palavra que eu preciso te entregar. Ao declarar a sua identidade, você não se tornou apenas um alvo, você se tornou uma prioridade no inferno. O inimigo não desperdiça suas melhores armas com soldados rasos. Agora que você se levantou como portador da chave, marchador silencioso ou destravador de portais, ele desengaveta as três táticas de elite, guardadas exclusivamente para a reta final do escolhido que já está coberto, mas ainda não aprendeu a lutar de pé. A primeira tática é a bomba de dúvida pós-revelação. Ela explode na sua mente horas depois de um momento de clareza como este. É uma voz suave, que parece a sua própria voz, e ela sussurra: mas e se eu estiver inventando tudo isso? E se foi só emoção? Um vídeo na internet? Será que Deus realmente fala assim? O objetivo é te fazer desacreditar da sua própria experiência, reclassificar a revelação como imaginação. É a arma mais antiga, a mesma usada no jardim. Foi isso mesmo que Deus disse? A sua arma contra isso é a tripla ancoragem sensorial. Primeiro, você vai falar em voz alta, para que seus próprios ouvidos escutem, o versículo âncora. Josué 6,16. Gritem: o Senhor entregou a cidade a vocês. Segundo, você vai tocar com a sua mão física um objeto que represente a sua promessa. Pode ser a chave que você encontrou, uma pedra, a própria tela deste vídeo. Terceiro, você vai declarar seu arquétipo em voz alta. Eu sou o portador da chave final. A declaração verbal, a âncora física e a confissão de identidade criam uma barreira de realidade que a dúvida não consegue penetrar. A segunda tática é a crise de distração urgente. Assim que você decide se aprofundar, se dedicar a orar sobre o que ouviu aqui, uma crise fabricada vai explodir. Um problema no trabalho que exige sua atenção imediata, uma briga familiar que surge do nada, uma conta inesperada que desestabiliza suas finanças. É uma urgência que parece justificada e real, mas seu único propósito é te arrancar do lugar de silêncio e foco, te jogando de volta na roda do hamster do resolver problemas. A sombra da véspera sabe,
Se ela não pode te derrubar com dúvida, ela vai te cansar com distrações. A sua arma contra a crise de distração é o discernimento de prioridade divina. Quando a urgência bater à sua porta, pare por 5 segundos e faça uma única pergunta ao Espírito Santo. Isso que está gritando por minha atenção agora, vai importar na eternidade? Ou é uma fumaça para me tirar do lugar do meu Nisachon? Você vai sentir imediatamente no seu espírito a resposta. A maioria das urgências do inimigo não sobrevive a essa pergunta. Aprenda a deixar alguns pratos caírem no chão para não soltar o cetro do seu chamado. A terceira e mais sutil tática é o isolamento orquestrado. Depois da revelação, você se sentirá cheio de fogo, mas ao tentar compartilhar, encontrará reações mornas. Amigos não vão entender, a família vai te olhar com estranheza, líderes espirituais podem até te advertir contra esse excesso de emoção. O inimigo vai usar isso para te convencer de que você é o único, o estranho, o que está fora da curva, na esperança de que o medo da solidão te faça recuar e se conformar com a multidão. A sua arma contra isso é a consciência do exército invisível. O que você está sentindo não é abandono, é recalibragem, é calibragem. É o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece. Você não está se afastando das pessoas. Deus está te elevando a uma altitude espiritual, onde o ar é mais rarefeito, e só podem caminhar contigo aqueles que aprenderam a respirar na presença dele. Você não está sozinho. Você está, pela primeira vez, encontrando a sua verdadeira companhia, o exército de escolhidos que, como você, marcham em silêncio em todas as nações da terra. É a voz que você confunde com a sua. É a voz que entra pela manhã e sussurra que você não é bom o suficiente e que à noite te acusa por não ter sido melhor. Essa voz que te diz que a revelação é imaginação, que a urgência do mundo é mais importante que a quietude de Deus e que o seu chamado te deixará sozinho. Essa voz tem sido a sua companhia por tempo demais, mas hoje a cobertura do entendimento te dá autoridade para expulsá-la. O livro que eu te apresentei, Malaz. O segredo das orações. Contém as palavras de autoridade para silenciar cada uma dessas 3 táticas. Ele é o manual de guerra para os próximos dias, o escudo verbal para os seus próximos passos. Não passe as próximas 72 horas, as mais críticas, lutando com as suas próprias palavras. Use as que foram forjadas no fogo para este exato momento. A decisão é sua. O livro digital te espera no primeiro comentário fixado. E ainda tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Algo que o inimigo não quer que você ouça antes do fechamento. Eu te imploro, em nome do amor que Deus tem por você, não trate essas informações como um mero conhecimento. O inimigo conta com a sua passividade. Ele aposta que você vai ouvir, achar interessante e não vai fazer nada, que vai salvar o vídeo para ver depois e nunca mais voltar. Essas táticas que eu te revelei não são teoria teológica, são o plano de ataque ativo contra a sua vida para as próximas horas. Ignorá-las é como receber o mapa das minas terrestres do inimigo e decidir caminhar pelo campo de olhos fechados. É por isso que eu preciso que você faça 2 coisas agora, como um ato de guerra. Primeiro, se inscreva neste canal e ative as notificações. Isso não é sobre números, é sobre continuidade. A sua vitória nesta semana não é o fim, é o começo de uma nova guerra em um novo território. Você vai precisar de munição para o dia seguinte à posse. Segundo, salve este vídeo. Crie uma playlist chamada Arsenal, ou Quarto de Guerra, e coloque este vídeo lá. Quando a bomba de dúvida explodir, quando a crise de distração te chamar, você precisa ter acesso rápido a este mapa. Faça isso agora. Agora respire. Inspire fundo o ar da sua realidade, do seu quarto, do seu agora. E solte devagar, liberando o ruído do mundo. Eu quero que você se veja em pé, no final daquele corredor escuro do seu sonho. O ar é frio e parado. À sua frente, a um passo de distância, está a porta. Ela é de uma madeira escura,
antiga, e por debaixo dela vaza uma fresta de luz dourada, quente, pulsante. Você não ouve nada do outro lado, apenas sente a vibração silenciosa de uma promessa prestes a se cumprir. Com a mão tremendo um pouco, não de medo, mas de antecipação, você a estende. Seus dedos tocam a madeira fria e, no instante do contato, um calor sobe pelo seu braço. Você empurra. A porta se abre sem ranger, deslizando suavemente. A luz te cega por um segundo, mas não é uma luz que agride. É uma luz que te acolhe, que te aquece, que te preenche. Ao atravessar o umbral, você sente o peso de anos, de décadas, simplesmente se desfazendo dos seus ombros e caindo no chão como um manto velho que não te serve mais. Você está do outro lado. O corredor escuro sumiu. Atrás de você, a porta se fecha com um clique suave e definitivo. À sua frente, não há paredes. Há um campo aberto, sob um céu de um azul que você nunca viu. O ar cheira a terra molhada e a flores que ainda não desabrocharam. Este é o território do seu Nisachon, a terra que te foi prometida. Você não a conquistou. Você apenas obedeceu até a porta e a atravessou. Você chegou em casa, e neste lugar, com a autoridade que o céu te confere em nome daquele que te selou para este momento, eu declaro liberado sobre você o peso da espera. Toda a angústia dos anos marchando em círculos, toda a dor de joelhos por respostas que não vinham, toda a fadiga de olhar para a mesma muralha dia após dia, eu declaro isso quebrado, nulo e sem efeito sobre a sua alma. O seu tempo de espera se converteu em autoridade. Em nome daquele que te chamou pelo nome, eu declaro liberada a voz da autocobrança, a voz que te acusou por cada desvio, que te puniu por cada passo em falso, que te comparou com os outros que pareciam avançar mais rápido. Essa voz de autoflagelo não tem mais jurisdição sobre você. A sua rota não foi um erro, foi um treinamento. Cada desvio te ensinou um caminho que o inimigo não conhece. Em nome do Espírito que te sustentou em silêncio, eu declaro liberada a vergonha da rota lenta, a vergonha de ainda não ter chegado lá, de não ter as conquistas que o mundo esperava de você na sua idade. Essa vergonha é um entulho do inferno para te manter olhando para o chão. Levante a sua cabeça. Você não estava atrasado. Você estava sendo preparado para um peso de glória que uma jornada apressada não suportaria. Eu ativo agora o portador da chave final em você. A chave que pesava no seu bolso agora encontra a fechadura. O mistério da sua vida, a coleção de dons e experiências que pareciam desconexos, se encaixam e a porta para o seu destino se abre com um som de trovão. Eu ativo agora o marchador silencioso em você. O som dos seus pés na poeira, que antes era o som da obediência solitária, agora se torna o som da cavalaria do rei chegando. Cada passo seu, a partir de hoje, faz o chão do inferno tremer e anuncia que o governo desta terra mudou de mãos. Eu ativo agora o destravador de portais em você. As suas mãos, que sentiam o peso da pedra fria, agora sentem o poder de mover o que estava imóvel por gerações. O seu avanço não é mais só seu. Ouça. É o som de milhares de passos atrás de você. A multidão que foi liberta porque você não desistiu no último passo. E com a autoridade de quem atravessou o umbral, eu libero agora sobre a sua vida uma cobertura que a sombra da véspera não pode penetrar. Eu cubro a sua mente contra a bomba de dúvida que o inimigo vai tentar plantar nas próximas horas. Todo pensamento que disser foi só emoção ou será que é verdade? Perde a força agora. A sua mente se torna um território selado, onde apenas a verdade do Nisachon pode florescer. Eu cubro a sua casa e os seus vínculos. Onde o inimigo semeou o silêncio do isolamento, eu declaro que o som da alegria e da conexão retorna. As paredes que te ouviram chorar em silêncio agora ouvirão o som da sua risada de vitória. A sua presença, antes drenada, agora se torna uma fonte de vida e paz para todos que te cercam. A sua vitória não será solitária. Eu cubro os seus caminhos e o seu propósito. Onde a fadiga da véspera te fez questionar a rota, eu declaro que a estrada à sua frente se torna clara e iluminada. Cada passo, a partir de agora,
Não será mais uma marcha no escuro, mas uma caminhada de posse em plena luz do dia. A poeira do desânimo se assenta e você vê, pela primeira vez, o destino para o qual você sempre esteve caminhando. Filho, filha, você acha que eu não vi cada passo silencioso, cada volta ao redor da muralha que parecia inútil? Eu estava lá. Eu medi a sua exaustão e a anotei como prova de fidelidade. O seu cansaço não me assustou. Ele me moveu. Ele foi o incenso da sua obediência subindo até o meu trono. Não pense que o meu silêncio foi ausência. O meu silêncio era a preparação para o meu som. Enquanto você marchava, eu estava desarmando os príncipes e potestades dentro daquela cidade. Enquanto você obedecia no natural, eu estava reescrevendo as leis espirituais no sobrenatural. O seu silêncio me deu a autoridade legal para intervir. Agora eu te vejo de pé na terra que eu te dei, a chave do Nisachon na sua mão, brilhando com uma luz própria. Você não é mais o peregrino cansado, você é o herdeiro que acabou de tomar posse. Você não carrega mais o peso da espera, você carrega agora o peso da minha glória. E ela é mais leve do que você imaginava. A promessa que eu te fiz não era uma miragem no deserto, era um destino. E o que vai acontecer esta semana não é o fim da sua jornada, é o verdadeiro começo. Tudo até aqui foi treinamento. Agora, a sua vida começa. Prepare-se para governar o território que a sua obediência conquistou. Acostume-se com a minha voz te chamando não mais para a batalha, mas para o banquete. Acostume-se com portas se abrindo não por força, mas por favor. Este é o seu novo normal. Bem-vindo ao lar, meu guerreiro. Bem-vindo à sua vitória. Eu quebro agora o decreto de quase, que pairava sobre a sua vida. Eu quebro agora a raiz da fadiga espiritual, que roubava o seu fôlego no último metro. Eu quebro agora a sentença de que a sua vitória deveria ser solitária e sem alegria. Você está comprometido. O seu compromisso não foi com uma promessa, foi comigo. E porque você se manteve fiel na marcha silenciosa, eu agora te confio os segredos do meu coração para a próxima estação. O seu nível de acesso acaba de mudar. Você está comissionado. A sua vitória não é um troféu para ser guardado numa estante. É uma chave para abrir a porta para outros. A sua história de superação se torna o mapa para os que vêm atrás de você, perdidos no mesmo deserto que você acabou de atravessar. Você está enviado. Não para a guerra, mas como um embaixador da terra conquistada. A sua vida, a partir de hoje, será um testemunho ambulante do meu poder de transformar uma marcha em círculos em uma dança de posse. Vá e mostre a eles o que o seu Deus pode fazer. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Esse peso novo que você sente não é fardo, é coroa. Acostuma com ele. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Eu te chamo quando o céu liberar. E enquanto você se vê aí de pé na sua terra, com essa coroa que não é fardo pesando sobre a sua cabeça, com a chave do Nisachon na sua mão, eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. Eu preciso que você entenda uma última coisa sobre a autoridade. Essa cobertura de glória, essa autoridade de governo, essa paz que excede o entendimento. Ela precisa ser mantida. A vitória é um evento, mas o reinado é um processo diário. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Não é apenas sobre chegar à vitória, é sobre como viver nela. É o manual do dia seguinte. Isso é o que a sua mão precisa pegar agora para não perder o que você acabou de conquistar. Você tem a garantia de 7 dias. O seu investimento é menor do que a pizza que você pede para comemorar algo pequeno. E este livro vai te ensinar a celebrar e proteger a maior vitória da sua vida. É menos do que a assinatura do café especial que te acorda, e estas orações vão despertar o seu espírito para um novo nível de autoridade. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare, porque o depois nesse contexto é a forma como a sombra da véspera reconquista o território que acabou de perder. Essa voz que sussurra agora: minha fé deveria ser suficiente, não preciso de um livro. Isso é só cansaço físico, vou dormir e passa. Vou dar o grito primeiro,
Depois eu vejo se preciso de proteção. É só mais uma semana. Eu aguento firme sozinho. Já cheguei até aqui. Se eu comprar agora, vou admitir que estou fraco. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes que o sol de amanhã cele a sua derrota para sempre. Não dê a ele essa chance. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar o mapa de governo sobre o território conquistado, para que você entenda como expandir as fronteiras da sua vitória e estabelecer o reinado de paz que te foi prometido. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar e o céu vê cada gesto, o céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está atravessando a sua própria 7ª volta, marchando em silêncio, quase sem forças. Faça isso não como um favor seu, mas como um ato de serventia ao reino. Você pode ser a trombeta que ele precisava ouvir para não desistir. E o céu vê, se você nem chegou perto de o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. O link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia. É a cobertura que te mantém de pé no dia seguinte à vitória. E o céu vê. Agora sim, agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. O passo final não era sobre a queda da muralha. Era sobre a sua transformação em alguém que pode viver dentro dela.